A última parte da aula do dia 31 de Srila Maharaj. É a parte 7. Sua Divina Graça, Om Vishnupad Srila Bhaktinirmala Acharya Maharaj, 24 de maio de 2020, parte 7. Pergunta. Frequentemente ouvimos Sua Divina Graça dizer que podemos ler certas coisas no Chaitanya Charitamrita ou Srimad Bhagavatam, e ao mesmo tempo ouvimos que ler as escrituras por conta própria pode ser o mesmo que ler um jornal. Como harmonizar? Na verdade, quando isso é dito como um exemplo. Às vezes, você faz algo, lê algo, e é bom se você faz isso sob orientação de seu guru. Essa é a resposta. Faça o que fizer, sob orientação de seu guru. Isso será bom. Caso contrário, você estará lendo o Bhagavatam, mas não terá qualidade e qualificação para ler o Bhagavatam. É melhor que você primeiro obtenha a permissão do seu guru. Peça permissão ao seu guru. Posso ler o Srimad Bhagavatam? Se ele pensa que você é capaz de explicar, ler ou entender, então ele lhe dará a direção para ler o Srimad Bhagavatam. O principal é que, quando você faz algo, é necessário fazê-lo sob orientação de seu guru. Quando eu era brahmachari, eu não dava nenhuma aula até Gurudev me mandar. Um dia, Gurudev me disse, você pode ler o Sri Chaitanya Charitamrita à noite. E comecei a ler. Eu morava no templo havia 6 anos, quando Gurudev me disse que eu podia ler o Sri Chaitanya Charitamrita. Além disso, Gurudev me disse que eu podia ler Shri Gaudiya Kantahara. E sim, Gurudev diz que se você estiver lendo o Srimad Bhagavatam sem a orientação ou instrução do seu guru, será como ler um jornal. Tudo, na verdade, tem que ser sob a orientação do guru. Tudo que você fizer para a vida espiritual tem que ser sob a orientação do mestre espiritual, não da nossa mente. Não é porque um amigo fala, esse livro é muito bom, que você vai ler. Porque algum devoto fala, esse livro é muito bom, eu li, eu gostei, vai ler. Não. Se você quer realmente ler, pergunte para o guru. Porque cada um tem um nível de espiritualidade, cada um tem um nível de mérito espiritual, cada um tem um nível de limpeza da alma. Então, se você, como Srila Maharaj falou, se você perguntar para o guru, posso ler o Srimad Bhagavatam, que é uma escritura que é aconselhável ler do lado de um Vaishnava, sob a orientação de Vaishnava, se você perguntar para o guru, posso ler e explicar que você não tem ninguém para te orientar, e o guru sabe qual é o seu nível de elevação espiritual, o guru sabe o nível de limpeza da sua alma, se aquela leitura não vai confundi-lo, se aquela leitura não vai tirar sua fé, então o guru vai falar sim ou não. E não é para ficarmos chateados se o guru falar não. O guru sempre quer o nosso bem. O guru fidedigno, o guru que não está interessado em nada nosso, em dinheiro, em nada, ele vai querer o nosso bem. Tudo que ele falar é para o nosso bem, mesmo nós achando que não é. Então, Srila Maharaj deu o exemplo, que ele levou, ele já era brahmachari, ele já era renunciado, ele já usava a roupa laranja, a roupa açafrão, ele tinha 6 anos já de missão, enquanto o Gurudeva não falou para ele ler à noite o Chaitanya Charitamrita, ele não leu. E Gurudeva também mandou ele ler o livro Gaudiya Kantahara, somente depois que ele começou a ler esses 2 livros. Então, é mais um exemplo que temos que seguir a orientação do guru, não a nossa mente.
Srila Maharaj sempre fala, a nossa mente sempre está errada. Sempre pensamos algo que não é o melhor para nós. Por quê? Por que isso? Porque estamos iludidos por Maya. Estamos afundados na ilusão material, de desfrute material. Queremos ler às vezes para desfrutar do livro. Queremos saber a história como se fosse uma história de um filme, mas não é. A escritura não é assim. A escritura temos que ler com calma. Uma escritura, um livro da nossa missão, um livro espiritual, temos que ler prestando atenção. Não é ler rapidamente. Tem pessoas que leem um livro da nossa missão em um dia, em algumas horas. O que foi captado lendo um livro com tanta informação em 1 hora, em 2 horas ou em um dia? Vamos ler gradativamente, prestando atenção no que está escrito, e volte para aquela frase e reflita o que o Guru quis dizer. Esses livros da nossa missão, como já lemos 4 até agora, 3 de Srila Siddhar Maharaj e 1 de Srila Govinda Maharaj, eles estão muito bem explicados, eles estão mastigados. Não é uma escritura que foi feita há 5.000 anos atrás, colocada no papel há 5.000 anos atrás. É o Guru que ele leu, claro, ele sabe, ele tem o conhecimento, e ele passou para nós esse conhecimento da forma mais fácil para nós compreendermos. Por isso que um Srimad Bhagavatam, Srila Govinda Maharaj fala até no Bhagavad Gita, que o Guru dele, Srila Siddhar Maharaj, pediu para ele ter a orientação do Bhagavad Gita com Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Srila Siddhar Maharaj não falou para ele, leia o Bhagavad Gita sozinho. E era Srila Govinda Maharaj, veja só, o calibre da alma de Srila Govinda Maharaj. Quem é Srila Govinda Maharaj? E o Guru dele falou, vá ter aula do Bhagavad Gita com Swami Prabhupada. Agora, os livros da nossa missão são muito mais fáceis de compreender, porque o Guru já deu da forma que nós possamos compreender. Como as aulas que são dadas, a aula que foi dada hoje por Srila Maharaj, respondendo perguntas, falando sobre a missão hoje. Então, são aulas muito importantes. Por quê? Porque já está tudo muito bem digerido para nós. Mas mesmo assim temos que ler com calma, refletindo no que lemos. Se não, e se lermos algo que o Guru não orientou da nossa mente, porque você viu que tem na internet, é porque algum outro devoto já leu, você ouviu falar, ou é uma citação de Srila Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, ele citou o Purana tal, aí você pensa, quero ler o Purana. Não, ele não orientou você a ler. É como ler um jornal, como foi dito. Não é devoção se você ler algo que o Guru não orientou. Nada que o Guru não orientou, se você fizer algo que o Guru não orientou, não é devoção. Não é serviço devocional. No máximo é karma bom. No máximo que você vai conseguir fazendo o que o Guru não orientou é um karma bom. Que não é o nosso caminho. Nosso caminho é seva, serviço devocional. Então temos que tomar cuidado com isso e prestar muita atenção. Srila Maharaj pergunta: ouvimos dizer que houve um furacão na Índia outro dia. Está tudo bem agora? Sim, está tudo bem, Maharaj. Apenas o teto da Goshala no templo de Tarakeshwar caiu. Mas as vacas estão bem. Houve um vento muito forte. As vacas estão bem. Elas não foram atingidas. Krishna protege suas vacas. O telhado caiu para o outro lado e eu já comecei a reconstrução hoje. Naquele dia, 150.000 postes elétricos caíram nas áreas afetadas da Bengala. Mas tivemos sorte. Recuperamos a eletricidade no mesmo dia, porque alguns lugares ainda não têm eletricidade. Temos eletricidade em todos os nossos templos, exceto Ganga Sagar.
Ainda não há eletricidade e rede elétrica lá. A tempestade atingiu toda a Bengala? Nem toda a Bengala, apenas a parte sul. Passou por Calcutá até Nadia. Isso afetou Navadvip? Um pouco. 2 árvores caíram em nosso Nishinhapari, na casa de Nishinhadev, mas não atingiram nossa casa. Caíram do outro lado, em um prédio próximo. Nossa casa não foi afetada. Aqui em Calcutá, a tempestade começou às 14h30 e terminou às 21 horas. Durou 7 horas e 5.000 grandes árvores caíram em Calcutá. Havia grandes árvores na Park Street, e agora que perdemos todas essas árvores, não as veremos novamente. Mais ou menos na metade do mês de maio desse ano, teve um furacão, enfim, não sei a escala, né? Mas foi algo que arrancou muitas árvores, como Silat Aramanandi fala, postes, alguns locais ficaram sem eletricidade. E na Índia é comum isso. Na verdade, tudo isso, tufão, furacão, maremoto, são uma das misérias materiais. É uma das misérias materiais. Fenômenos da natureza. Então, o ano passado em Puri, Jagannath Puri, teve um maremoto, inundou a cidade toda, não afetou o nosso templo, não teve nenhum prejuízo para o nosso templo, que fica muito próximo da praia. Nosso templo lá em Jagannath Puri, creio que fica a menos de 500 metros da praia. Mas não aconteceu nada com o nosso templo, mas as ruas ficaram inundadas, vários hotéis foram destruídos, porque é uma cidade litorânea, tem vários hotéis na beira-mar e vários foram destruídos. Então a Índia está muito sujeita a esses fenômenos naturais, que, como eu falei, é uma das misérias materiais. O Brasil, felizmente, não tem esse tipo, quase não tem esse tipo de problema. Tem problema com enchentes, né? Barrancos que deslizam, mas esse tipo mais agressivo não temos. Mas temos outros tipos de misérias materiais, claro, agentes externos, né? Outras almas, e a outro tipo de miséria material é doença do corpo ou da mente. Então temos, claro, ninguém fica livre das misérias materiais no mundo material. Mas a Índia está sujeita, e a Shara Maharaj estava perguntando para a Shivachara Maharaj sobre isso. Mas nenhum devoto foi afetado. Pergunta. Às vezes prestamos serviço com entusiasmo, mas com o tempo começamos a perder esse entusiasmo. Como manter esse entusiasmo? Se você sempre pensa em serviço, se canta o santo nome, se pensa em Gurudev, esse entusiasmo nunca será perdido. Ocupe-se com o serviço. Se você estiver sozinho e não fizer nada, mesmo nesse momento, você também deve pensar em serviço, para não perder o entusiasmo. Pergunta. Quando costuramos uma roupa para Srimati Radharani, podemos costurar uma roupa inteira branca para ela? Sim, não tem problema. Pergunta. Eu estava... Então, o entusiasmo é muito importante. E como que a pessoa vai perdendo entusiasmo de serviço devocional, devoto? Sem a prática devocional, sem o sadhana diário, a prática diária, sem vir ao templo. Agora estamos na quarentena, claro, mas estamos fazendo sadhusanga pelo online, tanto pelo Instagram como pelo Facebook. Todos os dias. Hoje tivemos 2 programas, um com o Darshan do Guru e agora à noite. Então,
Isso vai dar entusiasmo. Quanto mais praticarmos, mais teremos vontade de fazer a prática devocional. É como um vício, mas um vício saudável, um vício espiritual. O vício, quanto mais você pratica, mais você faz ele, mais você vai querer fazer. Mais viciado você vai ficando. E a vida devocional também é assim. O tsará, a vontade, o entusiasmo, isso daí só é adquirido através da prática. A associação com devotos, a prática diária em casa, que nem hoje. Hoje tivemos 2 programas. Quem assistiu da manhã e está assistindo agora, o da manhã começou às 10, terminou, creio que 12:30. Agora, o da noite começou às 7, vai terminar por volta de 21 e alguns minutos. Então, veja bem, são quase 5 horas de associação. Quem participou dos 2 programas, 5 horas de associação devocional. Isso daí vai dar mais entusiasmo para amanhã, quando você for no horário das 19 horas, você vai falar, agora vai ter o programa. Vai fazer um hábito da sua vida. Depois, na terça-feira também, 19 horas tem um programa. E assim todos os dias. Aquele horário fica estipulado para o programa devocional. A prática devocional. Se alguém falar, vamos marcar para tal dia, às 19 horas, a pessoa que está com entusiasmo vai falar, vamos marcar outro horário, porque esse daí eu tenho um compromisso já. Isso é entusiasmo. E isso só é adquirido através da prática. Quanto menos você faz, menos você vai querer fazer. Nós temos uma chama acesa, uma velinha com uma chama pequena. E sem a prática, a vela vai se apagando, vai diminuindo a chama. Mas quando temos associação com devotos, mesmo que seja online, a chama é acesa de novo, é colocado mais um pouquinho de fogo. E aí ela se prolonga por mais um tempo. Se todo dia você colocar um pouquinho de fogo nessa chama, ela vai aumentando. É isso que o devoto perguntou. Por que perdemos o interesse? Por que ficamos sem estímulo, sem vontade? Por que não praticamos? Aí foi perguntar também sobre a roupa devocional. A Tiara Maharaj falou que não tem problema. Vamos voltar no ponto aqui que estava. 9. Quando está mostrando esse humor, todo mundo pensa, ele é meu mestre. Não Prabhupada, não o Senhor. Vamos achar onde estava. O Senhor significa aqui Srila Sarasvati Thakur, Senhor Krishna? Ainda não chegou no ponto. Vamos ver agora. Vai repetir um pouquinho, mas não tem problema. Na canção do Arati de Srila Guru Maharaj, há um verso que diz: vê-lo com as contas nos lembra o nosso Senhor. O que o Senhor significa aqui? Srila Sarasvati Thakur. Não consegui pegar o local ainda, só um minuto. Você não pode entender, é verdade, mas pode reconhecer quem é um Vaishnava e quem não é pelo serviço. Se você estiver sozinho e não fizer nada, mesmo nesse momento, você também deve pensar em serviço, para não perder o entusiasmo. Pergunta: quando costuramos uma roupa para Srimati Radharani, podemos costurar uma roupa inteira branca para ela? Sim, não tem problema. Pergunta: eu estava ouvindo uma palestra de Srila Govinda Maharaj, onde ele diz que é difícil reconhecer um Vaishnava. Então,
eu queria perguntar: como podemos reconhecer quem é um Vaishnava e quem não é? Sim, eu também digo algumas vezes: você não pode entender, é verdade, mas pode reconhecer quem é um Vaishnava e quem não é pela misericórdia de Gurudev. Dizem que se alguém canta o santo nome uma vez, é um Vaishnava. Se alguém canta o santo nome regularmente, também é um Vaishnava. Quando você vê alguém e Krishna vem à sua boca, então você deve reconhecer essa pessoa como um Uttamadhikari, Sri Chaitanya Charitamrita. Quem é o Vaishnava mais elevado? Se você vê alguém e Hare Krishna vem à sua boca, esse é o Vaishnava mais elevado. Você pode entender dessa maneira. Além disso, às vezes você pode observar cuidadosamente as atividades de uma pessoa, ou o humor de serviço, e entender facilmente quem não é um Vaishnava. Na verdade, até Brahma diz: eu sou incapaz de reconhecer um Vaishnava. Então, sim, é um pouco difícil para nós. Somente quem é um Vaishnava adequado pode reconhecer outro Vaishnava. Às vezes, até grandes estudiosos, grandes gurus de boa fé, também não conseguiam reconhecer um grande Vaishnava. Só podemos reconhecer um Vaishnava pela misericórdia de Gurudev, pela misericórdia do Vaishnava. Além disso, é necessário observar até que ponto alguém é humilde, tolerante e honra os outros. Quanto mais humilde, tolerante e respeitoso for, mais qualidades Vaishnava terá. Um Vaishnava nunca dirá: eu sou um Vaishnava. Um Vaishnava é sempre uma alma humilde, um servo humilde. Ele pensará: sou pó de Vaishnavas, essa é minha capacidade. Aqueles que têm essas qualidades são Vaishnavas. Nós só podemos conhecer um verdadeiro Vaishnava, um devoto de Deus, pela misericórdia de Gurudeva, como foi dito. Mas também podemos ver através de alguns sintomas, o humor de serviço da pessoa e pelas 4 qualidades principais que Mahaprabhu nos deu no Sri Shikshastakam, que Gurudeva Srila Govinda Maharaj fala que são as 4 qualidades principais para nós criarmos o reservatório para a verdade transcendental descender, a Minaya. E quais são essas 4 qualidades? Humildade, tolerância, dar respeito e honra a todos sem querer em troca. Essas são as 4 qualidades de um Vaishnava. Quanto mais qualidades ele tiver, quanto mais dessas 4 qualidades ele tiver, mais exacerbadas, você pode identificá-lo como um Vaishnava, um devoto de Deus. Silachala Maharaj deu uma aula falando, eu postei hoje essa aula, ele falando, se a pessoa quer ser quer pratista, fama e poder, não há problema. Fale o nome dele e todos cantem Jai. Não há problema. Em uma aula antiga dele, ele falou também, se a pessoa quer guirlanda, não há problema. Vamos colocar a guirlanda nela. Mas isso é pratista. A pessoa quer fama e poder. Um grande Vaishnava é humilde. Se você der a guirlanda para ele ou não, ele não se importa. Ele é equânime. Ele não está na dualidade. Um grande Vaishnava. Ele é muito humilde. Ele nunca vai falar que ele é um Vaishnava. Mas não falar, eu não sou um Vaishnava da boca para fora. Como Shilachala Maharaj fala, quando a pessoa, todo mundo fala Jai, né? Fala o nome da pessoa e fala Jai, e a pessoa vem para você e fala, não fala o meu nome, não fala Jai, não fala Jai, não fala Jai. Essa pessoa cada vez mais quer que falem Jai para ela.
porque existe a renúncia falsa. Então, como que vamos compreender isso? Pela misericórdia de Gurudeva e vendo as atitudes profundas, observando, não comentando com os outros, mas observando se a pessoa é humilde, se a pessoa é tolerante. A pessoa que não é humilde, não é tolerante e não dá respeito sem querer em troca, não dá honra sem querer em troca, ela pode estar no caminho, mas não é um grande Vaishnava, não é um Vaishnava. Ela está no caminho. Após limpar todos os nossos inimigos, gradativamente vamos ganhando essas 4 qualidades e nos tornando um Vaishnava. Não um grande Vaishnava, um Vaishnava. Temos que ir por etapas. Um grande Vaishnava é outra escala, é o Tamadikari, como o Srila Acharya Maharaj falou. Existem 3 tipos de devotos. Kanista Adhikari, Madhyama Adhikari e o Tamadikari. O Tamadikari é o devoto puro, é o guru fidedigno. É um guru que não está mais sujeito, como nós, ao desfrute da matéria. O Tamadikari, ele está com os 2 pés no mundo transcendental. É uma das formas de vermos um grande Vaishnava, é essa, através das 4 qualidades. Mas a misericórdia de Gurudeva, claro, que é a mais importante. Pergunta. Na canção do Arati de Srila Guru Maharaj, há um verso que diz: vê-lo com as contas nos lembra o nosso Senhor. O que o Senhor significa aqui? Srila Sarasvati Thakur, Senhor Krishna ou quem? Quando ele está cantando o santo nome, quando está mostrando esse humor, todo mundo pensa: ele é meu mestre. Não Prabhupada, não o Senhor. Prabhu aqui significa que todos estão pensando: Srila Siddhar Maharaj é meu mestre, Prabhu. Srila Guru Maharaj é meu Prabhu, meu mestre. Srila Gurudeva escreveu esta canção para Srila Guru Maharaj. Estou terminando hoje. Espero encontrar todos vocês novamente na próxima semana. Vamos tentar nos encontrar todos os domingos. Jai Srila Guru Maharaj Ki Jai. Assim termina a aula de Srila Acharya Maharaj do dia 31. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. E vamos agora para a parte 1 da semana do domingo passado. Eu não sei exatamente que dia que era. Acho que era dia 30. Não sei exatamente que dia que era. Mas, enfim, do domingo passado. Seu amor e carinho. Sua Divina Graça Om Vishnupat Srila Bhakti Vimala Acharya Maharaj. 31 de maio de 2020, parte 1. Então, aqui acabamos de ler agora, ela era a aula ainda do dia 24. Agora vamos começar a parte 1 do dia 31, que foi domingo passado. Estou muito feliz em vê-los todos aqui. É muito agradável poder encontrar com todos vocês pela misericórdia de Gurudeva. Tantos devotos estão presentes aqui. Eu posso ver seus rostos e me lembrar de Gurudeva. Quando os vejo, quando me lembro de sua boa associação, as coisas boas vêm sempre ao meu coração. É minha opinião. Estou vivo com o amor e a afeição dos devotos. Caso contrário, se você não me der amor e afeição, um dia eu morrerei. Porque todo mundo está dando tanto amor e carinho para mim, eu estou vivo e posso sobreviver.
Por causa de seu amor e carinho, estou recebendo energia para servir os devotos, para fazer hospedagem para os devotos, para fazer templos, para ir aqui, ali, sem ter tanto medo do coronavírus ou qualquer vírus. Na verdade, o nosso dever é pregar um para o outro, para dar ao outro entusiasmo para sobreviver, para servir os devotos. Tantos devotos estão nos ajudando em todos os lugares do mundo. Todos aos poucos prestam serviços de acordo com sua capacidade. E Gurudev disse: se um devoto me der 1 rúpia, vale 1 milhão de rúpias para mim. Devotos sempre ajudam, e eu sempre uso toda a minha energia, até a última gota do meu sangue, para o serviço aos devotos, Gurudev e Guru Maharaj. Eu estou tentando fazer isso. Então, Shilacharya Maharaj começa a aula do dia 31 falando que o carinho e o amor dos devotos por ele que dão energia para ele tocar o serviço. Porque não é fácil. Não é fácil continuar o serviço, ele segurando a bandeira da missão na Índia, orientando o mundo inteiro e várias adversidades na Índia dos opositores, porque todos nós temos opositores. Os opositores maiores estão dentro de nós, mas temos os opositores externos também, pessoas que têm inveja, pessoas que querem te derrubar, e isso acontece em todo lugar. Então, ele está segurando a bandeira firme e forte, através do carinho dos devotos, através do amor dos devotos, e isso dá ânimo, dá força para ele. E ele nos dá esse amor, esse carinho, que também nos dá essa vontade de continuar a seguir. Ele, toda vez que ele dá aula para nós, ou quando lemos também algo sobre ele, alguma aula dele, a nossa chama da velinha que temos pequena, aquela vela pequena com pavio bem pequeno, a chama pequena, ela aumenta. Então, por isso que é importante ler as aulas dele, escutar ele, nem que não entendamos o que ele fala na hora que ele está falando inglês, não importa, a alma entende e só de vê-lo já temos um benefício espiritual. Por quê? Porque é um devoto puro de Deus. A manifestação de Deus na Terra é Ele. Antes era Srila Govinda Maharaj, Srila Govinda Maharaj abandonou o corpo e nomeou ele como sucessor. Então, ele é a representação de Deus na Terra para nós. E temos fé nisso. E como ele disse, ele vai dar até a sua última gota de sangue para servir Gurudeva, servir Guru Maharaj e os devotos. Ele prometeu isso para Srila Govinda Maharaj. Não importasse o que acontecesse, ele ia dar tudo para a missão. Então, é essa pessoa que temos como capitão do barco atual. É essa alma que temos nos orientando. Alguém que está dando sangue, até a última gota de sangue, não importa o que aconteça, ele já falou outro dia também, até o dia da sua morte, ele está tentando dar tudo para nós. Todo o conhecimento, todo o ânimo, tudo o que precisamos. A orientação. Então, esse ano ele vai fazer 60 anos, mas ele está firme e forte, nos dando orientações. E ele continua falando também agora, na parte 2, quer dizer, na parte 1 ainda. Fui para Ganga Sagar há 2 dias, e ontem eu fui para Nishinrapali. Eu preciso ir lá novamente para concluir um registro de terra, registrar mais um lote de terra em Nishinrapali. Há apenas um edifício em Nishinrapali, e não é suficiente para os devotos. Muitos devotos vêm na época de Goura Purnima e precisam ficar na casa de algumas pessoas externas.
Não é bom nem seguro para eles. Estou pensando que é necessário fazer mais acomodações. É por isso que eu estou tentando, com o coração e alma, para organizar isso. E todos os devotos, um por um, estão me ajudando. Estou muito feliz com a ajuda deles. Na verdade, Krishna nos dá energia. Krishna nos deu este período de bloqueio e as pessoas não têm trabalho. Eles estão sentados em suas casas. Eles não estão indo para fora de suas casas, mas eles ainda estão nos ajudando. Essa é a misericórdia de Gurudev. Caso contrário, sem a misericórdia de Gurudev, acho que é impossível acontecer, mas está acontecendo. Gurudev me disse: quando uma porta se fecha, outra porta se abre. Eu vejo isso agora. Eu vejo que o que ele me disse, tudo está correto. Então, eu estou tentando dar o meu melhor para os devotos. Este é o meu serviço e eu estou muito feliz de fazê-lo. Farei isso até a morte e essa é minha promessa. Eu não vou lhes deixar. Até a minha morte, ficarei com todos vocês em qualquer tipo de circunstância, em qualquer tipo de problema. Eu sempre estarei com vocês e vocês estão sempre em meu coração. Veja só o que Srilacharya Maharaj falou, ele nunca vai nos deixar. Ele está sempre conosco. E nós estamos no coração dele sempre. Então, são palavras muito fortes, né? Para nós saber que o Guru, um devoto puro de Deus, a representação de Deus na Terra, está do nosso lado e sempre conosco no seu coração, pensando em nós, sempre pensando em nós. Ele não pensa nele, ele pensa no devoto. Então ele estava comentando que ele foi no início, ele foi registrar uma terra que ele comprou em Nishinrapali. Essa é a Nishinrapali. Ele fez um templo lá. Há 2 anos atrás foi inaugurado esse templo no Festival de Gora Purnima. E ele é cerca de 100 metros de onde o Sr. Nishinradeva apareceu para matar o demônio Hiranyakashipu. Cerca de 100 metros de onde aconteceu isso. E lá tem o templo do Sr. Nishinradeva e ele comprou uma terra uns anos atrás, construiu um templo, construiu hospedagem, mas no Gora Purnima é insuficiente para o número de devotos do Ocidente que vão. Vão muitos devotos para o festival de Gora Purnima e no primeiro ano ele não teve tanta dificuldade porque ele não tinha tantos devotos, mas o ano passado tinham muitos devotos, ele teve que arrumar alojamento para devotos fora do templo e ele não ficou contente com isso, porque ele falou que é perigoso, enfim, o lugar do devoto é dentro do templo. Então, ele comprou um terreno, ele está registrando e ele já está construindo, ampliando os quartos, ampliou a cozinha já está pronta, maior, para fazer a comida para todos. E ele só pensa nos devotos. Então, quando ele fala que todos estão ajudando ele ainda, apesar da pandemia, de estarem todos em casa, sem trabalhar, todos, não sei se todos, mas muitos devotos estão ajudando ele com uma doação mensal para ele manter a missão na Índia e para ele continuar a construção, para o ano que vem poder acomodar melhor os devotos. Então, todo o dinheiro que é dado para ele, é importante dar o dinheiro para o MAT central, porque lá é o MAT central, a Índia é a sede, e ele emprega todo o dinheiro, não para ele, para o benefício dos devotos, para o benefício da missão, e distribuindo prachada para todos. No Gora Purnima são milhares de pessoas que honram prachada que Srilacharya Maharaj oferece. Claro, gratuitamente, porque a nossa missão não vem de prachada.
Então, ele está sempre pensando em nós, sempre preocupado com nós. E quem nunca esteve perto dele na Índia principalmente, ele está sempre preocupado conosco. Ele olha tudo, ele olha quem está entrando no ônibus, se não ficou nem devoto para fora do ônibus, e quem está com problema ele ajuda, ele vai olhar se todo mundo está com comida no prato. Ele olha tudo, ele quer o bem-estar do devoto, porque, como ele disse, os devotos de Gurudeva, devotos de Srila Siddhartha Maharaj, ele tem que fazer o melhor por eles, e os devotos dele também, claro. Então, eu tenho uma experiência disso, porque há 2 anos atrás, em 2010, eu fui para o Gorapurnima, e eu fiquei com uma infecção gastroentérica bem grave, fiquei a noite inteira passando mal, e no dia seguinte já tinha começado o Parikrama, o dia inteiro andando num sol muito forte, 30 e poucos graus, 35 graus de temperatura, aquele sol, e eu não tinha condição nenhuma de ir para o Parikrama, de participar, de andar, e ficar o dia inteiro fora do templo, sem descanso, claro, né? O dia inteiro visitando locais sagrados. E aí ele ficou sabendo, imagina, tinham centenas de devotos lá, ele ficou sabendo que eu estava doente, que eu não iria participar do Parikrama, e ele foi lá no meu quarto que eu estava, e ele perguntou o que estava acontecendo, eu contei, e ele chamou uma devota, pegou alguns comprimidos, 4 comprimidos, e mandou eu tomar. E eu nem sabia o que era. Mas o guru que deu. Da mão dele veio para a minha mão. O remédio não era mais remédio, era prachada. Além de fazer bem para o meu corpo, para meu problema de saúde que eu estava, era prachada, direto da mão dele. E eu tomo alguns remédios que têm interação medicamentosa, não é qualquer remédio que eu posso tomar. E então, mas na hora eu ainda pensei, por fração de segundo, eu falei, não sei se eu vou tomar, porque pode dar problema com os outros remédios que eu já tomo. Mas depois, imediatamente, eu falei, bom, eu pensei, o guru está dando, eu vou tomar. Aí tomei os 4 comprimidos e estava bem cansado, né? Enfim, a noite inteira no banheiro, passando muito mal. Aí ele olhou e falou, você vai comigo para o Parikrama? No carro dele, na perua. Na verdade, na perua, né? Tipo uma van, iam todos os sannyasis e os mais próximos, brahmacharis. E, enfim, achei a perua, né? E aí, com certeza, alguém saiu, alguém que não era mais, não era um sannyasi, enfim, não era o brahmachari, saiu para que eu participasse com ele no carro dele. E aí fui para o programa, né, para o Parikrama, o dia inteiro naquele sol, andando para cá, andando para lá. E com medo de dar um desarranjo intestinal no meio do Parikrama, imagina a situação de Doti com desarranjo intestinal. Mas tudo correu bem e à noite voltamos, de tardezinha, voltamos para o templo. E assim que entrei no templo, corri para o banheiro. Mas deu tudo certo. Por quê? Porque o guru estava por trás. O guru me deu os remédios e falou, vamos. E naquele momento eu fui testado e acho que eu passei no teste, aquele teste, né? Então nós somos sempre testados. Se o guru falou, temos que seguir a orientação dele. Tudo é teste. Então ele está preocupado com todos. Ele tem preocupação com todos os devotos. Todos os devotos. Esse é o guru, realmente. Por isso que Srila Govinda Maharaj colocou ele como sucessor. Ele é a representação de Deus na Terra. E ele está falando palavras carinhosas para a gente. Nós damos carinho para ele através do serviço devocional, através
não da doação, porque ele, é claro que a doação ajuda ele, mas o mais importante não é a doação. A doação faz parte do serviço para manter o templo, porque o templo não tem fins lucrativos. O Sri Chaitanya Sarasvati Mati não tem nenhum fim lucrativo com isso, mas precisa sobreviver. Mas ele tá querendo o nosso coração, nosso carinho. Então, que nem hoje, né? Não só hoje, mas todo o programa que ele faz online, ele fica olhando, porque é uma videoconferência, ele fica olhando, no final ele fica olhando um por um, e ele fica muito feliz, a gente repara que ele fica muito feliz de terem os devotos olhando e participando. E hoje ele cantou também para nós, cantamos juntos, fizemos um Harinama Sankirtan, com o Guru, com o Sadhu. O Guru é o rei dos sadhus. Siddhar Maharaj fala isso. Então, olha só a fortuna de nós que participamos desse Harinama Sankirtan, com ele online. E agora todo domingo. Então, para nós devotos, a epidemia, todo mundo vê a epidemia com um olhar mundano, que é muito ruim, mas a epidemia devocionalmente foi maravilhosa. Temos aula agora todos os domingos com Shilacharya Maharaj. Ele deu na quinta-feira também, creio que foi quinta-feira, tivemos o Festival de Panihati, ele deu aula de manhã para nós. E pela misericórdia de Gurudeva, todos os dias está tendo programa online pelo Templo de São Paulo. Creio que já fazem 2 meses. O tempo passa muito rápido, exatamente eu não sei quando começou, mas creio que já tem mais de 2 meses. Então, para nós, temos que olhar a devoção. Materialmente, vamos perder dinheiro? Provavelmente. A comida aumentou, o custo para sobreviver aumentou, estamos ganhando menos dinheiro, alguns ganham menos dinheiro, né? Mas temos que ver o lado espiritual. O nosso lado espiritual ficou muito mais forte com isso, com a pandemia. E Deus colocou a pandemia aqui na Terra para o ser humano, a Covid-19, para nos purificar. Essa é a visão correta. E só vai acabar quando estivermos purificados. Ele sabe o momento. O seu representante, Yamaraj, vai acabar com a pandemia quando tiver que acabar, quando o objetivo da purificação for concluído. É dessa forma que temos que enxergar, é a forma correta. Não a forma material, a forma animal, como diz lá Siddhar Maharaj. Ver o mundo de uma forma animal, de uma forma material, é uma forma animal de ver o mundo. Temos que ver o mundo com a consciência de Deus, com essa filosofia, com essa visão. Mas estamos encobertos por Maya. Nosso coração, nossa alma está encoberta. Então, olhamos sempre da forma errada, tudo. Temos que ter a compreensão que não é a forma correta normalmente o que olhamos. A forma correta é a forma que o Guru nos orienta. Então, por isso que é importante lermos o que ele fala, assistirmos a aula dele. Agora, estamos comentando e lendo a aula dele. Então, isso é muito importante, porque a visão do Guru é a visão correta. Quando é dito aquela frase totalmente errônea, aliás, a maioria das frases populares são erradas. A voz do povo é a voz de Deus. Não, não é. A voz do Guru é a voz de Deus. A voz do devoto puro. A voz do povo sempre está errada. A voz do Guru é a voz correta, a voz de Deus. Então tem várias frases que foram feitas, mas por quem? Por pessoas santas? Não. Por pessoas que são materialistas. Pessoas que não têm nenhuma compreensão da consciência correta de Deus. Então, não temos que nos apoiar nessas pessoas. Filósofos, grandes pensadores materiais. Não temos que nos apoiar neles. Temos que nos apoiar no Guru e na sucessão discipular. Eles são
realmente as pessoas que temos que seguir a orientação. Tem muitas pessoas interpretando Bhagavad Gita, filósofos, psicólogos, enfim, várias áreas que acham que conhecem tudo, mas não conhecem nada. A ciência correta é a ciência de Krishna, consciência de Krishna. Nós temos que ter a consciência de Krishna. Essa é a verdade. O Guru está nos orientando através disso. E Srilacharya Maharaj fala nessa primeira parte da aula dele que ele vai estar sempre conosco. Ele vai dar até a última gota de sangue, até o último dia da vida dele, até a última hora da vida dele. Ele tentará nos dar tudo. Mas tudo o que? Material? Não. O Guru não vem para nos dar algo material. O Guru, Krishna enviou o Guru para a Terra para nos dar a consciência transcendental, não algo material. Nós vamos começar a ler gradativamente os 15 tópicos do que é o Sri Chaitanya Sarasvati Mati, que Srilacharya Maharaj escreveu no seu livro Orientação 3. Ele já tem 4 livros. Esse daí está escrito na Orientação 3. Então, são 15 distinções do que é o Sri Chaitanya Sarasvati Mati. E lá ele diz que o Sri Chaitanya Sarasvati Mati veio nos dar algo transcendental. Já que eu falei nisso, alguém tem alguma pergunta? Se não, vamos ler a primeira parte desses 15 tópicos. Vamos ver se tem alguma pergunta. Por enquanto não tem pergunta. Podemos ler então, começar nesses tópicos. Vamos ler a primeira parte desses tópicos, porque é muito interessante isso. O que diferencia o Sri Chaitanya Sarasvati Mati das outras organizações, como diz Srilacharya Maharaj. O que é o Sri Chaitanya Sarasvati Mati e suas distinções? Um capítulo do livro Guidance, de Sua Divina Graça, Srila Bhakti-Vimala Acharya Maharaj, volume 3. Explicar a este mundo o que é o Sri Chaitanya Sarasvati Mati, qual é o seu propósito, sua matéria de pregação ou distinções, é uma tarefa extremamente difícil. Mas é ainda mais difícil fazer com que aqueles que se interessam e se inspiram por ideias parecidas apreciem isso mesmo que parcialmente. Ainda assim, o fundador do Mati, Acharya Om Vishnupad Srila Bhakti-Rakshida Devi Goswami Maharaj, seu sucessor Sevaita Acharya Om Vishnupad Srila Bhakti Sundar Govinda Devi Goswami Maharaj e seu atual presidente Acharya Om Vishnupad Srila Bhakti-Vimala Acharya Maharaj lutam incansavelmente para resgatar as almas condicionadas na Índia, assim como em todo o mundo, praticando e pregando os ensinamentos de Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu de maneira pura, seguindo o caminho de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. O fundador Acharya do Sri Chaitanya Mati em todo o mundo e da Gaudiya Mati, Bhagavan Srila Bhaktisiddhanta Goswami Thakur Prabhupada, pregou os ensinamentos de Mahaprabhu em todo o mundo. E entre os Dikpal Acharyas, os guardiões adoráveis que vieram ajudá-lo, havia Om Vishnupad Srila Bhakti-Rakshida Devi Goswami Maharaj, um verdadeiro estudioso do sânscrito e um grande professor. Srila Siddhar Maharaj se refugiou aos pés de seu Gurudev, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, em 1926. Vendo a erudição inabalável de Srila Siddhar Devi Goswami Maharaj e outras qualidades devocionais, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada conferiu-lhe a ordem sannyas em 1930. A canção Shri Prabhupada Padmastavaka, composta por Srila Siddhar Maharaj, mostrou-se muito querida pelos devotos
e é até hoje cantada em todas as Gaudiya Maths. Quando Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada ouviu a canção Srimad Bhaktivinoda Viraha Dasakam de Srila Siddhar Maharaj, ele ficou muito feliz. Todos vocês sabem que pouco antes do desaparecimento de Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, seu coração foi tocado pelo Kirtan Sri Rupa Manjari, que ele ouvira da boca de Srila Siddhar Maharaj. Então, estava contando aqui o início, né, da nossa missão, Sri Chaitanya Sarasvati Mati, fundada em 1941 por Srila Siddhar Maharaj. Ele é um devoto muito querido de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Ele entrou na Gaudiya Mati em 1926, e você viu que em 1930 ele já recebeu sannyasi, a ordem de sannyasi. Ele é um dos poucos sannyasis de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. E o objetivo, um dos objetivos, Srila Siddhar Maharaj fundou a nossa missão para distribuir a consciência de Krishna da forma pura, sem mistura. Srila Acharya Maharaj fala isso. Sem mistura. O que Mahaprabhu falou, ele está passando para nós. E aí ele deixou como seu sucessor, Srila Govinda Maharaj, também da forma pura, sem mistura, durante anos, desde 86, que ele foi nomeado o sucessor, até 2010, quando ele abandonou o corpo, Srila Govinda Maharaj. Veja só, são 16 anos, 86, 14 anos, né? Não, 24 anos. Durante 24 anos, Srila Govinda Maharaj, ele foi o presidente Acharya, sucessor Sevaíta de Srila Siddhar Maharaj, da missão Sri Chaitanya Sarasvati Mati. E aí, em 2010, ele abandonou o corpo, e exatamente há 10 anos, Srila Acharya Maharaj é o presidente sucessor Sevaíta Acharya do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. E essa missão de seguir puramente os ensinamentos de Mahaprabhu continuam. Srila Acharya Maharaj está tentando, está conseguindo, da melhor forma possível, segurar a bandeira do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Então, essa é a nossa missão. Então, como eu falei, todo dia vamos ler um trechinho, rapidamente terminaremos, porque é muito importante quem segue o Sri Chaitanya Sarasvati Mati, quem é simpatizante do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, saber o que é essa missão que Srila Siddhar Maharaj fundou. É muito importante sabermos onde estamos. Quando frequentamos algum lugar, temos que saber qual é esse lugar. E ninguém melhor do que Srila Acharya Maharaj para descrever isso. Ele descreveu no seu livro, e essa parte do livro já foi traduzida para o português pela Jana Vididi, e agora vamos ler gradativamente. Tem uma pergunta, então vamos responder a pergunta. Pergunta da Alessandra. Eu sinto que não estou indo para a frente, o que fazer? Alessandra, Srila Acharya Maharaj diz, né? Já falou em suas aulas, que não existe não existe um aparelho para medir nossa devoção. Nem sei como chamaria, devocionômetro talvez, não sei, não existe. Não existe um aparelho. E como que podemos ver, analisar, como Srila Govinda Maharaj falou no livro que acabamos de ler, quer dizer, foi o último livro que lemos, Demolindo os Pilares do Ego. Ele fala que temos que refletir todos os dias, antes de dormir, normalmente deitado na cama. Vamos refletir o que eu fiz hoje devocionalmente, o que eu fiz para a minha alma, qual é a reflexão, o que eu fiz de bom para a minha alma e o que eu fiz para o meu corpo. Eu fiz o que meu guru orientou hoje, eu cantei a Japamala,
eu cantei as canções. Quando eu falo o que o Guru orientou, eu falo sempre de Srila Acharya Maharaj. Por quê? Porque ele é meu atual Guru. Ele é meu Shiksha Guru, meu Guru instrutor. Então eu falo o que ele orienta que nós façamos. E ele orienta cantar a Japamala, no número de voltas que ele recomendou, cantar as canções de manhã e à noite, como fizemos hoje online. O Vanda nas 5 canções de manhã, o Vanda nas 5 canções à noite. Ele orienta a lermos todos os dias. Ele orienta servir algo para Deus também no nosso altarzinho em casa, não importa de que forma, mas ele orienta a fazer um parikrama na Tulasi. Se você não tem Tulasi, pode pegar uma foto. Eu fiz isso durante muito tempo, fazer o parikrama em volta da foto de Tulasi Devi. Ele orienta tudo isso. E isso vai nos dar o progresso espiritual, o avanço espiritual. Mas temos que todo dia refletir e falar, eu estou fazendo, o que eu fiz hoje? Ah, hoje eu não fiz nada, realmente, mas não adianta pegar o chicotinho e ficar se batendo. Hoje eu não fiz nada, mas amanhã eu vou fazer. Essa é sempre o pensamento correto. Amanhã eu vou fazer mais do que hoje. Se você não fez nada devocional hoje, amanhã você cantar uma vez o Mahamantra Hare Krishna já é mais do que hoje. E gradativamente você tem que pensar, vou fazer mais, vou fazer mais, vou fazer mais. Se você fizer a prática correta, que um guru fidedigno te orientou, você não tem como regredir nem estagnar na vida devocional. Você somente vai progredir. E como que podemos ver isso? Como Srila Acharya Maharaj falou, não temos aparelho. Então, você além de refletir todo dia, você de tempos em tempos tem que refletir. Há tantos meses atrás, ou há meio ano, há um ano, depende de quantos anos o devoto está na prática, você refletir, hoje eu faço mais do que há meio ano atrás, eu faço mais serviço devocional, eu faço mais serviço devocional hoje do que há um ano atrás, ou se você é devoto novo, há um mês atrás. Há um mês atrás eu fazia mais serviço ou menos serviço que hoje? E aí qual a conclusão? Se você está fazendo o mesmo tipo de serviço, a mesma quantidade, algo tem errado. Porque não podemos ficar estagnados, não podemos ficar parados. A vida espiritual é progressiva. Existe sempre o avanço. Se você praticar da forma correta, sempre terá avanço, não terá perda. A vida devocional não tem perda. Então, se você está estagnado, algo está errado. Ou você não está praticando da forma correta. E o que significa isso? É como tomar um remédio. O médico, que é o guru, ele te orienta, né? O médico humano, o médico alopata ou homeopata, o que for, o médico material do corpo, ele fala para você, tome esse comprimido tantas vezes ao dia, tantos comprimidos tantas vezes ao dia, durante tanto tempo. Essa é a prescrição dele. Ele faz um receituário e você tem que seguir. Então o guru fala, faça isso, 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 isso. Se você não está progredindo espiritualmente na sua análise, mas tem que ser algo realmente sincero a sua análise. Não é como ir no psicólogo e mentir para o psicólogo. Você não pode mentir para você mesmo. Você pode mentir para os outros, mas para você mesmo não. Seja realista e fale, eu sou sem vergonha, eu não estou fazendo o que o guru orientou. Eu sou preguiçoso. Mas isso daí não é para ficar deprimido, é para sair desse marasmo, desse ostracismo. Você falar, amanhã eu vou fazer mais. Então, se você estiver estagnado, parado, fazendo a mesma coisa que fazia há meses atrás, algo está errado. Ou você não está cantando o número correto de voltas,
você não está fazendo todas as práticas, ou você está quebrando os 5 princípios que temos que seguir: não matança de animais, não sexo ilícito, não jogos de azar, e não intoxicação, e não acumular dinheiro desnecessariamente. Ou você está ofendendo, porque a ofensa também dificulta, a ofensa afasta a nossa devoção, ela tira nós do caminho devocional. Então, temos que fazer a reflexão. Se você estiver, como eu já falei, se você estiver na mesma quantidade de serviço de meses atrás ou anos atrás, algo já está errado. Se você está fazendo menos serviço, se você tem menos vontade de fazer o serviço, algo está muito errado. Algo está muito errado. Provavelmente várias coisas ao mesmo tempo. Sem seguir Ekadashi, sem cantar a Japamala da forma correta, ofendendo, apontando o dedo para os outros, enfim. E se você está melhorando, com mais vontade de assistir a aula, de assistir o programa, mais vontade de cantar a japa, mais vontade de fazer algo devocional, você está querendo oferecer algo para Deus que você não oferecia, água, você começa com água, depois uma fruta, e aí daqui a pouco você fala, essa fruta só não, vou oferecer 2 frutas. Aí você fala, poxa, eu vou oferecer 2 frutas e mais um suco. Agora eu vou oferecer arroz e dal, e assim progressivamente. Aí você pode ver que você está progredindo espiritualmente. A vontade é o termômetro. Mas se você não tem vontade, ou se você está regredindo ou estagnado, eu não estou falando só para você, Alessandra, isso é para todos, para mim, para todos. Se você está ou estagnado ou está regredindo, com menos vontade, fazendo menos serviço, não há problema, não vamos ficar desesperados. É só ter aquele pensamento, vou melhorar, amanhã vou fazer mais. E quando chegar no final do dia amanhã, você ficará feliz, porque vai pensar, hoje eu fiz mais do que ontem. E aí, a sua promessa para o dia seguinte é, eu vou fazer algo a mais, um pouquinho a mais. Eu vou fazer, mas não estipule uma meta muito grande, porque aí você ficará frustrado. Então, um pouquinho por vez, um degrauzinho por vez, quando você for ver quantos degraus você conseguiu subir. Essa é a questão. Temos que sempre pensar em fazer mais e nunca ficarmos pensando no que não fizemos. Naquele momento de reflexão, sim, mas dali para frente, amanhã eu vou fazer mais. E depois amanhã eu vou fazer mais. E o mês que vem eu estarei fazendo mais. E daqui 2 meses estarei fazendo mais. Esse é o pensamento correto, porque mesmo que tivermos feito alguma ofensa, a única forma de nos livrarmos é seguir o processo devocional. Se estivermos desanimados, a única forma de animar é seguir o processo devocional. Mais para frente, eu estava lendo a aula de Acharya Maharaj, as posteriores, porque essa daqui é a primeira do dia 31. Ele fala justamente isso, os 9 processos devocionais, como ter mais ânimo, como ter mais vontade. Então não se preocupe, Alessandra, mas temos que fazer algo. O que fazer? Fazer algo, temos que fazer algo. Porque a vida passa, como diz Srila Acharya Maharaj, 100 anos passa voando e nós não temos mais 100 anos de vida. Quem está ouvindo aqui agora não tem mais 100 anos de vida. Eu posso jurar que você não tem mais de 100 anos de vida. E passa muito rápido. Alguns podem ter minutos, não sabemos, meses, anos, mas passa muito rápido. Então, o que fazer? Temos que servir. Temos que cantar a Japamala. A pessoa pode falar, mas o meu guru não deu nenhuma instrução para fazer serviço. A Japamala, no dia que você recebeu a iniciação, ele falou, cante 16 rondas no mínimo. Pronto. Um seva direto do guru. E aí, com a vontade, você também vai começar a fazer mais. Você mesmo falou, agora eu estou falando direto para a Alessandra,
Você falou para mim, como que eu vou oferecer o dia da Tula se você queria saber sobre como Krishna não vai aceitar se eu não colocar a folha de Tula? Se você está interessada, isso é um ótimo sinal. Mas temos que pôr em prática o que a gente quer. E como o Silachara Maharaj falou, você não tem a Tula, se você não tem o galinho, você pensa que quando você põe a água para Deus ou para quem você estiver oferecendo, para o seu guru, não importa, você coloca, Mahaprabhu, você coloca a água, imagine que a Tulasi está lá. Quando fazemos o Arati, quando eu faço o Arati, eu banho a deidade, depois todos, em pensamento. Você nunca me viu jogando água na deidade com a conchinha. Você nunca me viu com o lencinho secar a deidade, é tudo em pensamento. Então a Acharya Maharaj falou, faça em pensamento. Vai cozinhar, cozinhe. Imagina que tem uma folhinha de tulasi lá, uma manjari, e ofereça para Deus. Você já tem essa vontade, é só pôr em prática. Eu estou falando, mas não sei se você já está fazendo, enfim. Mas se você já está fazendo esse processo, cante a japa, siga Ekadashi. Isso é o que fazer. É o que você perguntou, o que fazer? Fazer isso. Não há outra forma. Não há outra forma se não servir. Os 9 processos. Quais são os 9 processos de Bhakti Yoga? A gente deveria de fazer prova, como escola, né? Aí fazer chamada oral, para ninguém colar. Quais são os 9 processos de Bhakti Yoga? Os principais. Kirtana. Kirtana é o principal. Shiravana é o segundo principal. Shiravana Kirtana. Cantar e escutar. Cantar também quer dizer pregar, Harikata. Por que se chama Bhagavad Gita? O que quer dizer Gita? Gita quer dizer canção. Bhagavad Gita, a canção de Deus. Então, Shiravana Kirtana, qual a próxima? Vishnu Smarana, pensar em Deus. Vishnu Smarana, Smarana é pensar. Não é o principal, mas faz parte dos 9 principais. Qual o próximo? Padasevana, servir aos pés de lótus de Deus. Também não é o principal, mas faz parte dos 9 principais. Aí vem Vandana, oração, fazemos todos os dias aqui à noite. Hoje fizemos 2 vezes online. Vandana, oração, glorificando todos. Depois vem Archana. Archana o que é? Oferecer coisas para Deus, incenso. Oferecer comida. Oferecer uma flor, Archana. Puja. Qual outro? Servir Deus como servo. Ter uma servidão de servo. Servir Deus como amigo. Então vem Dasyan, Sakyan. Dasyan, servir como servo. Sakyan, servir como amigo. E qual a última que falta? Atmanivedana. O que quer dizer Atmanivedana? Entrega total, Sharanagati. Essa daí ainda não estamos bem longe disso. Mas é um dos 9 processos. Então, temos que saber esses 9 processos. Para quê? Para segui-los. É importante saber os 9 processos. Silachara Maharaj está falando sempre, estude os livros da missão, estude as canções. Govinda Das, ele fez uma canção, chama-se Bajahure Maná. Ele fala os 9 processos nessa canção. Então é isso que eu posso te dizer, Alessandra. Serviço, o que fazer? Serviço, não há outra forma. Não adianta ficar se lastimando, não adianta ficar pensando que temos dificuldades materiais, todos nós temos. Você veja o exemplo que foi dado hoje. Shilachara Maharaj perguntou para Shilachara Maharaj sobre o furacão que teve lá. E o que Shilachara Maharaj falou? Já derrubou o telhado do Goshala, que é a casa das vacas.
Ele falou, hoje mesmo já começamos a fazer outro. O importante é que o telhado foi para o outro lado e não machucou as vacas. Essa é a concepção correta. Não adianta ficarmos se lamentando, nossa, então agora eu vou gastar dinheiro com isso, poxa vida, por que aconteceu? Aconteceu porque Krishna quis. As misérias materiais pertencem ao nosso karma. Então não podemos deixar com que isso, cada um tem um problema ou vários problemas. Srila Govinda Maharaj fala, não podemos deixar com que os problemas afastem e impeçam nossa vida devocional. Qualquer tipo de problema. Temos que continuar, porque os problemas persistirão até o último minuto da sua vida. O karma vai te acompanhar até o finalzinho. A menos que você se entregue totalmente, Sharanagati. Se você se entregar totalmente, Sharanagati, entrega total a Deus, Ele retira todo o seu karma. Que você produziu nessa vida, os karmas anteriores, tudo. Ele retira tudo seu. Mas isso é muito difícil. Então, temos que cumprir o karma até o final da nossa vida, já está estipulado. Mas servir até o último minuto, como Srila Maharaj falou. A intenção dele é servir da melhor forma possível até a última gota de sangue, até o último minuto da sua vida. É isso que temos que ter. Por isso que o nome é Acharya. Acharya quer dizer aquele que ensina pelo exemplo. Estamos vendo o exemplo. Então, aquele que ensina pelo exemplo, temos que seguir o exemplo dele. Temos que seguir o exemplo de Srila Govinda Maharaj. Eu já vi aulas de Srila Govinda Maharaj, vídeos, ele com dificuldade respiratória, tudo, e ele dando darshan, ele falando, ele dando aula. Olha só que exemplo que temos. Às vezes temos uma pequena dor de cabeça, enfim, qualquer coisinha. Já falamos, hoje eu não posso porque eu estou com dor de cabeça. Veja o exemplo deles, e não é só eles, tem vários. Srila Siddhar Maharaj, tem vários exemplos que devemos seguir. Temos qualquer probleminha, já achamos que isso é um empecilho. Não. Vamos olhar os acharyas, o exemplo deles. Eu não sei se eu consegui ser claro, Alessandra, mas eu creio não, né? As escrituras, Mahaprabhu falou, o que fazer? Faça isso, serviço. Sob a orientação de um devoto puro. Esse é o segredo. Agarrar no barco do devoto puro e esperar não, né? Servi-lo para não cair do barco e ele vai nos levar para o mundo transcendental. Esse não é o objetivo não é ir para o mundo transcendental. O objetivo é amar a Deus, servir Deus, não importa onde, pode ser no inferno, como o Srila Maharaj falou, pode ser nos 7 planos infernais ou nos 7 planos celestiais, não importa onde estivermos, ou no mundo transcendental, temos que servir Deus. Esse é o objetivo final da vida, amor puro por Deus e servir Deus. Se não tiver mais nenhuma pergunta, vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai e encerraremos por hoje. Hoje temos que ficar muito felizes porque fizemos 2 programas e o primeiro muito especial, então mais uma vez com o devoto puro nos orientando.